Bom, hoje vai ser a nossa 12ª aula de educação financeira, tá? Onde nós vamos abordar alguns conceitos básicos, né? Então vamos começar. Então vamos colocar aqui. Hoje é, hoje é a nossa 12ª aula, tudo bem? De educação financeira, tá? Ah, então, peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui, que começar um novo, configurar, ok, vou colocar cor preta mesmo, azul, 3, né? Então, hoje é a nossa 12ª aula, tudo bem? De educação financeira, tá bom? Hoje, hoje é dia 7/7/2020. Então, o que nós vamos falar nessa nossa 12ª aula de educação financeira? Nós vamos abordar alguns conceitos básicos, tá? Nós vamos abordar alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que a gente vai estar abordando, afinal de contas, como surge o dinheiro, como surge a moeda, né? Então, bom, para variar, né? Tudo vai começar. Então, vamos analisar primeiro as sociedades primitivas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai abordar são as sociedades primitivas. Se a gente imaginar, por exemplo, a gente pode imaginar que mesmo no período da Idade das Pedras, no período paleolítico, superior ou inferior, Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, já havia algum tipo de, vamos dizer assim, troca de coisas, né? Troca, por exemplo, de utensílios, tá? Vamos imaginar, por exemplo, quando tribos se encontravam, geralmente elas faziam algum tipo de troca de coisas, tá? Geralmente até como uma forma de amizade, ou então, quando essas mesmas tribos guerreavam, faziam guerra umas contra as outras, geralmente a tribo vencedora se apropriava das coisas da outra tribo, né? Desde armas, peles de animais, algum tipo de alimento guardado e coisas desse tipo. Ou algum tipo de utensílio, canoas, e assim vai. Bom, enfim, na verdade, desde que o homem surge, a nossa espécie surge, ela sempre desenvolveu a capacidade de criar coisas. E essas coisas podem ser trocadas, tá? Então, no primeiro momento, nas sociedades primitivas, né, a gente pode imaginar indivíduos, por exemplo, de uma determinada tribo, tá? Tudo bem? A gente pode imaginar um indivíduo aqui da tribo. Então, nós vamos ter um indivíduo da tribo A, tudo bem? E aqui um indivíduo da tribo B.
Tudo bem? Esses dois indivíduos, eles podem, ou seja, trocar coisas, né? Eles podem trocar coisas. Essas coisas podem ser desde peles de animais, armas, algum tipo de alimento, algum tipo de artesanato e assim vai. Só que o que acaba acontecendo? Conforme as sociedades elas começam a evoluir, conforme as sociedades elas começam a surgir as primeiras cidades e assim vai, o que acaba acontecendo? Surge a ideia do mercado, né? Então, num segundo momento, a gente já pode imaginar, tá? Uma situação aonde a gente pode imaginar já o surgimento de uma espécie de um mercado primitivo. Um mercado primitivo, tá? Onde as pessoas iam até ali, ou em alguma atividade religiosa, alguma festa, algum festival, onde as pessoas se reuniam para trocar coisas, tá? Então, geralmente nesse mercado primitivo, as pessoas elas realizavam o quê? Elas realizavam trocas, né? Então, nós vamos ter aqui uma espécie de um mercado, tudo bem? Nós vamos ter um mercado. Esse mercado, nós íamos ter o quê? Nós íamos ter vendedores, vendedores e também compradores. Então, um mesmo indivíduo, uma mesma pessoa, ela pode ser tanto um comprador como um vendedor, tá? Então, por exemplo, um indivíduo ele tem peles para vender, mas ao mesmo tempo ele procura, por exemplo, anzóis para pesca, ele procura de repente flechas para arco, ele procura de repente um cavalo, alguma coisa desse tipo, tá? Então, ele pode ser, então o mesmo indivíduo, tudo bem? O mesmo indivíduo, ele pode ser ao mesmo tempo comprador e vendedor, tá? Então, a mesma pessoa, ela pode ao mesmo tempo estar comprando e ao mesmo tempo ela pode estar vendendo, tá? E o que acontecia nessa época era o que a gente hoje em dia chama de escambo, tá? Então, nós vamos ter o que a gente chama de escambo, tá? Aonde nós vamos ter praticamente nós vamos ter a troca de mercadorias ou produtos, tá? Ou seja, o que geralmente você troca, né? O que você acaba trocando? Você troca aquilo que você tem em excesso, ou que não usa mais, tá? Então, geralmente a gente acaba trocando aquilo que a gente tem em excesso ou não usa mais, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que cria ovelhas, ele pode trocar a lã das ovelhas, afinal de contas, ele vai usar apenas uma pequena parte da lã para fazer cobertas, roupas, coisas desse tipo. E o excedente ele pode trocar por outras coisas que ele precisa. Um caçador, por exemplo, que tem lá peles de urso, de algum animal, ele não vai precisar de todas as peles para ele. Ele vai tentar trocar o excedente. Uma pessoa, vamos imaginar alguém que, por exemplo, colhia mel
ou criava abelhas, por exemplo, o excedente do mel ele pode trocar por outras coisas, porque ele não vai ficar comendo mel dia e noite, né? Ele pode querer comer outras coisas ou ter outras coisas. Então, basicamente, essa seria a ideia fundamental por trás do escambo. Tudo bem? Só que o que acaba acontecendo? Quais são as dificuldades do escambo, né? As dificuldades. Deixa eu escrever melhor aqui. Meu Deus, peraí. Quais seriam as dificuldades para o escambo? Então, nós vamos ter dificuldades do escambo. A primeira dificuldade seria o transporte, né? Por exemplo, seria o transporte. Ou seja, você ter que levar aquilo que você quer vender até o local onde era efetuada a troca. Imagina, por exemplo, o cidadão ele criava porquinhos, né? Então ele tinha que levar os porcos até o local onde era efetuada a troca. O outro criava cavalos, o outro criava bois, né? O outro, ele tem toda o excedente de uma plantação de milho, então ele tem que transportar todas essas coisas até o local. Então a grande dificuldade do escambo é você ter, por exemplo, você poder levar as mercadorias até o local. A outra questão também por exemplo, que muitas mercadorias elas são perecíveis, né? Perecível, tá? Ou seja, por exemplo, imagine um indivíduo que é pescador, ele ter que levar sempre o produto dele até essas feiras, esses locais onde eram feitas trocas. Aí ele leva uma certa quantidade de peixe e aí esse peixe pode se perder ou se estragar no caminho. Bom, isso acontece nos nossos mercados até hoje em dia, né? Mas, por exemplo, ele não pode pescar o peixe e guardar esse peixe durante muito tempo. Por exemplo, existem determinadas mercadorias que estragam. Então, você não pode ficar guardando, ou seja, você pescou, você vai ter um certo prazo para trocar esse peixe por alguma outra coisa, tá? Então, dificuldade de transporte, é perecível, dificuldade de estocagem. Estocagem. Ou seja, como é que você guarda, né? Como é que você guardar produtos, tudo bem? Perecível que a gente pode colocar aqui que estraga, tá bom? Transporte, né? A dificuldade para você ficar transportando. E se imagina, por exemplo, você vai levar 10 cavalos, né? Você tem que transportar esses animais, vai precisar de pessoas para te ajudar, e assim vai. Tudo bem? Então, o escambo ele apresenta algumas dificuldades, tá? Então, acabou surgindo a ideia, vamos dizer assim, de se adotar, por exemplo, um determinado produto como unidade de troca, tá? Então, ou seja, você precisa ter, vamos dizer assim, adoção, né? Adotar uma mercadoria como unidade de troca. Tudo bem? Ou seja, eu vou acabar adotando uma determinada mercadoria como unidade de troca. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tá? Uma coisa que era muito necessário naquela época era conservar os alimentos. Então, para que isso acontecesse, se utilizava, por exemplo, do sal, tá? E o sal, no interior dos continentes, né,
ele acabava se tornando uma substância, um produto até raro, tá? Que não existia em abundância. Então, o que você poderia fazer? Você poderia adotar o sal como base de troca, tá? Você acaba adotando o sal como base de troca para os produtos, tudo bem? Então, o sal acaba sendo adotado como uma base de troca para os produtos. Ou seja, um indivíduo, vamos imaginar que o indivíduo ele tinha, por exemplo, cavalos, e o outro ele fazia cestos, por exemplo, né? Vamos imaginar então vários produtos aqui. Então vamos imaginar alguns produtos, tá? Vamos imaginar alguns produtos, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, cavalo, cestos, tecidos, armas, ferramentas. Vamos colocar ferramentas. Ferramentas, tá? Então, esses produtos, eles acabam sendo comparados com uma determinada quantidade de sal, por exemplo. Foram adotados outros padrões, por exemplo, a pimenta, em determinadas regiões, era adotada como unidade de troca. Ou seja, então, por exemplo, um indivíduo, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Então, eu tenho, por exemplo, um indivíduo A, ele tem cavalos, ele tem um cavalos, ele vai trocar esses cavalos por sal, e com esse sal ele vai comprar, por exemplo, tecidos, tá? Só que o que acaba acontecendo? Então ele pode então que ele tem cavalos, ele vai trocar por sal e com sal. Então ele vende, né? Vamos colocar aqui que ele vendeu. Ele vendeu o que? Cavalos, e o que ele obteve? Ele obteve uma certa quantidade de sal. Com esse sal que ele obteve, ele vai e comprou. Ele comprou o quê? Ele comprou tecidos, tá? Então nós temos uma sequência de trocas. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sequência. Nós vamos ter uma sequência de trocas onde ocorrem compras, tá? Onde ocorrem compras e vendas, tendo o sal como base de troca, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Uma coisa fácil de transportar, tudo bem? Então, por exemplo, e a adoção do sal, tá? Ele fica sendo uma base de troca, tudo bem? E ao mesmo tempo ele acaba se tornando uma reserva. Ou seja, se eu tenho uma certa quantidade de sal, eu não preciso trocar todo esse sal de uma vez. Por exemplo, vamos imaginar, eu pesquei 50 peixes. Então eu teria que ir logo para o mercado para tentar vender esses peixes, tá? E aí, já de repente, já fazer a troca. Se eu pego uma certa quantidade de sal, o que acontece? Eu não preciso já fazer a troca naquele dia. Por exemplo, eu não estou precisando de nada. Imagina que eu não estou precisando de nada. Então, aquele sal que eu peguei em troca dos peixes, eu posso guardar,
para quando for necessário adquirir algum produto, algum item, aí eu me dirijo ao mercado e troco aquele mensal por algum produto. Vamos imaginar um determinado indivíduo que ele é um caçador, tá? Ele é um caçador e ele tem lá peles de urso, pele de esquilo, pele de coelho, pele de raposa, pele de tudo que é bicho. Ele simplesmente pode ter um armazém na casa dele, e aí quando ele se dirige ao mercado, ele leva uma quantidade dessas peles e ele não precisa trazer 5 burros, 3 cavalos, uma vaca, 2 porcos, se ele não está precisando disso. Ele simplesmente pega uma certa quantidade de sal ou alguma outra coisa que seja adotada como unidade de valor, tá? Unidade de valor para troca. E aí ele pega sal. E aí esse sal ele mantém guardado. Ora, quando ele precisar, por exemplo, de adquirir um porco, ou de repente ele quer comprar um tecido, ou ele precisa, por exemplo, de uma determinada ferramenta, aí ele pega uma certa quantidade de sal e se dirige ao mercado, aonde ele vai trocar esse sal, por exemplo, por tecido. Tudo bem? Tá? Então, basicamente, no escambo, o escambo ele acaba evoluindo o quê? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui em cima, né? Adotar uma mercadoria como unidade de troca, tá? E vamos colocar aqui então 6. Vamos colocar aqui então 6. Então, nós podemos ter uma mercadoria como unidade de troca e também como reserva, tá? Tudo bem? Bom, mas aí a coisa acaba indo, a coisa acaba sofrendo uma evolução, tá? A gente sabe que teve a idade da pedra lascada, depois a idade da pedra polida, e logo em seguida surge a idade dos metais, né? Então nós temos, né, na história humana, nós vamos ter a idade da pedra, né? Nós vamos ter a idade da pedra lascada, idade da pedra polida, e aí nós vamos ter a idade dos metais, né? Aonde, por exemplo, nós podemos definir aqui os metais que são adotados, por exemplo, a prata, né? O ouro, o ferro, o bronze, tudo bem? E qual é a vantagem, né? Então, com a idade dos metais, o que acaba acontecendo? Eles acabam se tornam base de troca de produtos, tá? E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter o surgimento do quê? Nós vamos ter o surgimento da moeda. Tudo bem? Nós vamos ter 7 aqui, ó. Nós vamos ter o quê? O surgimento da moeda, tá? Ou seja, uma forma de dinheiro, tá? O dinheiro ele pode ser moeda, pode ser na forma de cédula, de papel, um cheque é uma forma de dinheiro, um título, uma ação da Bolsa de Valores é uma forma de dinheiro, tá? Tudo que pode ser convertido em dinheiro
facilmente, tá? Tudo bem? Então, o surgimento da moeda. Então, o que acaba acontecendo? Com o desenvolvimento da civilização, as primeiras cidades, na Suméria, Babilônia, Assíria, Egito, as margens do rio Hindu, em outras civilizações que vão surgindo, acaba-se tendo o quê? Você acaba tendo o desenvolvimento da moeda. E qual é a vantagem da moeda, né? Vamos imaginar a vantagem da moeda é que, por exemplo, vamos imaginar moedas de bronze ou de prata, tá? É fácil o transporte, né? E o que acaba acontecendo? Os governantes, eles ficam sendo, né? Ficam sendo os responsáveis, tá? Responsáveis pela cunhagem das moedas, tá? Tá? Cunhagem, né? Cunhagem, ou seja, fabricação, tá? Fabricação e controle das moedas. Então, você vai ter, por exemplo, em Roma, as moedas com, por exemplo, a face dos imperadores. Isso você vai no Império Persa, na Babilônia, na Síria, ou seja, era um rei que geralmente controlava a confecção e a produção de moedas. Isso até era uma forma de manter o quê? Ele mantinha, ou seja, ele mantinha o controle, tá? Se mantinha o controle, né? Se mantinha o controle sobre o comércio, tudo bem? Você mantinha o controle sobre o comércio através do uso de moedas. Então, cada reino, né? Cada reino acaba cunhando as suas moedas, né? Cada sociedade, cada reino passa a ter as suas moedas. Tudo bem? Bom, essa história eu vou continuar numa próxima aula, tá? Aí a gente volta nisso, tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Até a próxima.